Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje vamos falar sobre o campo magnético. Nós vamos começar a falar sobre os corpos chamados ímãs, que são aqueles corpos que produzem esse campo magnético. Os ímãs possuem algumas características muito importantes. Uma das características é a atração por alguns metais, o exemplo de limalhas de ferro. Segunda característica importante é que quando o ímã, suspenso pelo seu centro de gravidade, ele se orienta na direção norte-sul geográfica. A extremidade que aponta para o norte, nós denominamos de polo norte, e o segundo polo que aponta para o sul, de polo sul. Outra característica do ímã é a atração. Quando se coloca dois ímãs com polos invertidos, norte com sul, eles se atraem. E quando os polos iguais são colocados de frente, norte com norte, sul com sul, eles repelem. Também outra característica importante do ímã é a inseparabilidade. Se você quebrar um ímã em duas novas partes, essas duas novas partes se transformam em dois novos ímãs, onde o polo norte continua sendo norte e onde ocorreu a divisão temos a criação do polo sul. Assim, em torno do ímã temos então a formação do campo magnético. Se você colocasse um monte de limalhas de ferro, você veria que essas limalhas se orientando de um polo ao outro, formando algumas linhas, que vamos denominar essas linhas de indução. Observe na figura. Temos aí o ímã e essas linhas em volta são as linhas de indução, todas sempre no mesmo sentido, saindo do polo norte em direção ao polo sul. Verificamos então que em torno do ímã temos essas linhas de indução, criando assim um campo, e vamos representar esse campo magnético por um vetor, denominado vetor indução magnética. Esse vetor tem uma direção sempre tangenciando as linhas de indução e sentido concordando com elas. Observe na figura a representação de alguns vetores em alguns pontos. Observamos algumas linhas e também alguns vetores. Repare que os vetores estão tangenciando as linhas de indução e o sentido concordando com o sentido das linhas, sempre saindo do norte para o sul. Quando nós temos esse vetor com a mesma direção e sentido, esse campo nós chamamos de campo magnético uniforme. Então, campo magnético uniforme é aquele que tem as linhas de induções paralelas e com distribuição uniforme. E o vetor indução terá sempre o mesmo modo, direção e sentido. Vamos conhecer agora a representação do campo magnético uniforme. Nós temos aí o campo magnético uniforme horizontal, com suas linhas paralelas em horizontal, e em qualquer ponto desse campo, o vetor indução magnético tem o mesmo módulo, sentido e direção. O mesmo acontece com o campo magnético vertical. Todos os vetores em qualquer ponto adotado têm o mesmo modo, direção e sentido. Perceba que esse campo uniforme magnético uniforme pode estar na horizontal saindo do seu monitor, da sua TV. Para representar o campo saindo, temos dois tipos de representações. Ou você faz uma bolinha com um pontinho dentro, que está do lado esquerdo, ou simplesmente um pontinho, que são esses pontos que representam a linha saindo da sua TV ou do monitor. E também podemos ter um campo entrando, e sua representação pode ser uma bolinha com um X dentro, ou somente um X. Então temos aí duas formas de representar o campo saindo e duas formas de representar o campo entrando. Agora, quando uma carga penetra esse campo, ela sofre a ação de uma força magnética. Essa força magnética é denominada força magnética de Lorentz, e essa força pode ser determinada. Observe na figura, temos uma carga Q penetrando no campo, formando com as linhas de indução um ângulo θ. Ela penetra com uma velocidade v. E nós podemos, então, determinar o módulo dessa força magnética atuando na carga pelo produto do módulo da carga, módulo da velocidade que ela penetra nesse campo e o módulo da indução magnética, o vetor do campo elétrico, multiplicado pelo seno do ângulo, que é formado pelo vetor velocidade da carga com as linhas de induções. Temos aí a fórmula de como se calcular a força magnética de Lorentz. Professor, encerramos aqui a nossa videoaula sobre campo magnético. Somos o segundo E, eu sou o Henrique. Thalita. Gabriel. Boa noite, professor. Feliz Natal! Feliz Natal, abaixei a cabeça.